Oi, oitavo ano! Bom, hoje damos sequência ao nosso estudo aí sobre arte clássica. Na última aula de quarentena que nós tivemos, que foram postados os vídeos, nós abordamos o Leonardo da Vinci, que é um dos grandes mestres da pintura, da arte clássica, um dos artistas mais importantes do mundo até hoje, e tem aí a obra mais famosa do universo, que é a Mona Lisa, e a mais cara também. Bom, vamos falar hoje sobre um outro pintor que também é muito importante, que é o Rafael Sanzio, um artista muito importante na Itália. Ele pintou os cômodos papais e mais pra frente a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Bom, Rafael nasceu em 1843 na cidade de Urbina. Seu pai era um grande pintor também. Ele também pintava e trabalhava para a corte italiana. Então, além de ser um ótimo pintor, ele tinha o exercício, ele tinha a função artística de relatar aquele período. Lembrando que nesse momento a gente não tem máquina fotográfica ainda, então é um período que os artistas eles buscam aí bastante retratos, e as pessoas também buscam bastante artistas para fazerem os retratos da própria família ou de algum momento em específico. Bom, então Rafael aos 8 anos perde sua mãe e fica muito deprimido. Então seu pai tem uma grande ideia de colocar ele em contato com outro artista que chama Pietro Perugino, um grande artista que ensinou várias técnicas para o Rafael de pintura. Então aos 11 anos ele já tinha muito contato com a pintura e já aí tendo estímulos para se tornar um grande pintor. Com esse pintor ele aprende algumas técnicas de como executar o desenho, não simplesmente jogar o desenho numa tela e pintar, não, ele aprende técnicas didáticas de como executar essa figura, o processo criativo, o processo racional, racionalizar aquela imagem e também a colocar sombras e colocar ali o espírito do que era a arte clássica, aquela arte perfeita, rebuscada, bela, muito bonita. Bom, logo depois disso, o seu pai vem falecer também e ele vai morar com um tio. Bom, e aí ele vai continuando desenhando, certo? E ele começa a buscar a própria identidade dele na pintura. E uma identidade muito marcante dele na pintura é quando ele coloca o seu personagem em contato com o público para possibilitar aí uma empatia, você simpatizar por aquele personagem, você entender o contexto daquele personagem, e criar uma aproximação da obra de arte com o espectador, quem está vendo essa obra de arte. Bom, em 1504 ele muda para Florença, uma cidade muito importante da Itália, e lá ele aprende diversas técnicas com grandes pintores da humanidade. Então ele vai aprender ali mais e mais técnicas, ele vai se reforçando, ele vai se empenhando nessa atividade que ele sabe que ele vai muito bem. Bom, aos 25 anos ele muda para Roma e a convite do Papa Júlio II, ele vai participar de uma grande experiência artística que é pintar os cômodos papais, onde os papas dormiam e também os lugares onde eles estudavam. Então ele participa ali de um momento muito importante para aquela época. Tanto ele quanto o Michelangelo. Michelangelo ficou aí responsável pela Capela Sistina, uma das capelas mais assistidas pelos papas, onde tinham as grandes missas e grandes reuniões. Então ele vai aí abusar desse contato com o Michelangelo também, que na época era um artista muito renomado. Bom, um pouquinho antes disso, ele cria também as Madonas, na cidade de Florença ele pinta a primeira Madonna. Madonna é uma mulher, uma figura, uma personagem mais precisamente, em que ele utiliza essa mesma personagem em diversas obras, em inúmeras obras.
tantas que chega a ser 80 obras espalhadas pelo mundo. Então pode ser aí, quem sabe você saia do Brasil e vai visitar algum museu e conheça alguma Madonna do Rafael. Bom, na Capela Sistina, nos cômodos ele pinta muitas questões abordadas sobre a religião, sobre mitos, sobre os grandes filósofos como Platão, Aristóteles. Então ele vai criando aí toda essa dimensão. Lembrando, esses lugares eram lugares também de grandes estudos, então ele tentou usar aí toda a filosofia para acompanhar esse espaço e ilustrar esse espaço em desenho, certo? Bom, e aí ele vai ver algumas obras do Michelangelo, ele fica abismado pela qualidade, pelas ideias, e ele acaba aí roubando um pouquinho a ideia do Michelangelo, que é cortar, deixar os quadradinhos e contar as histórias dos personagens. E aí o que acontece? Em um dos corredores, ele cria ali como se fosse a Bíblia de Rafael, onde ele tem desde o princípio da humanidade, né, lá conforme a Bíblia, até a última ceia, onde Jesus tomou a ceia antes de ser crucificado. Então ele tem ali como se fosse uma Bíblia do Rafael, o que é muito importante para um dia, se você for conhecer ali a Roma, quem sabe você possa ver essa obra de perto. Que mais? Também tem as características das obras do Rafael. Então ele usava muitos termos religiosos, mitologia grega, ele também usava os grandes filósofos, ele abusava das formas ao redor dos personagens, ele esfumava muito com tons sombrios, com tons mais escuros. Então agora a gente vai ver algumas leituras de algumas obras para vocês aí apreciarem. Nesta obra, Escola de Atenas, vemos várias figuras, filósofos, matemáticos, astrônomos, cientistas da antiguidade em uma conversa, em um grande diálogo. Lá no centro, no nosso ponto de fuga, temos duas figuras super importantes. Uma à nossa esquerda, representando Platão, apontando para cima como o mundo das ideias, que é a sua grande filosofia. Platão é representado por Leonardo da Vinci, com seus cabelos brancos e barbas brancas. Do nosso lado direito, temos Aristóteles, representando aí com a sua mão apontando para frente a Terra. A figura da terra, do ar, do fogo e da água, figuras também centrais da sua filosofia. Mais à frente, no segundo plano, nós temos Michelangelo, debruçado sobre o mármore. Do nosso lado direito, olhando para o espectador, nós temos o próprio Rafael, junto com os astrônomos, grandes pensadores aí do futuro. Nesta obra Transfiguração, nós temos um tema principal. Seria uma oração de Jesus Cristo retratada na Bíblia, em que ele vai até o monte com Pedro, João e Tiago orar. Os três apóstolos se deitam no chão e não conseguem enxergar a sua santidade. Ele está representado aí por cores muito claras e azul, trazendo a riqueza. O azul na arte, ele sempre vai simbolizar a riqueza por ser uma cor muito difícil de encontrar na natureza. Logo do lado dos três apóstolos, tem mais dois apóstolos que chegaram depois, que é o Moisés e Elias. Abaixo, a gente vê o caos, as pessoas sofrendo com dor. E temos logo mais ali embaixo uma criança sendo apontada aí por outras pessoas como uma possessão demoníaca. Mais à frente, nós temos um símbolo feminino com vestes também azul, representando a fé. E junto aí no primeiro plano, um homem carregando uma Bíblia, também representando a fé. Essa obra fala de transfiguração, fala também de fé e de cura. Essas foram aí as duas leituras das obras mais importantes do Rafael. Bom, o Rafael, ele infelizmente morre aos 37 anos.
muito, muito, muito novo. Infelizmente, ele tem uma febre por muitos e muitos dias e acaba morrendo por conta dessa febre. Não foi diagnosticado o que realmente era aquela febre, se era uma virose, se era uma febre de pneumonia, se era alguma infecção, não se sabe ao certo o que foi, porque faz muitos anos e a gente infelizmente não tem relatos sobre isso. Mas as más línguas dizem que ele morreu por falta de amor, porque ele nunca conseguiu aí ter um relacionamento nem com mulher, nem com homem, nem com ninguém. Ele teve então falta de amor. Dizem que ele se apaixonou por uma das filhas do cardeal, que se chamava Formarina, mas não foi correspondido e aí dizem que ele morreu por conta disso. Eu não sei ao certo, nunca saberemos. Talvez, quem sabe um dia, vamos descobrir aí porque foi a morte de Rafael. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse grande pintor. Beijos e até a próxima! Gente, uma coisa muito importante, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo ou às questões que eu vou colocar para vocês executarem as tarefas, mandem no e-mail, mas não esquecem de colocar no assunto professora Vanessa arte ou professora Vanessa, mas coloquem no assunto, é de extrema importância para a nossa comunicação não falhar, tudo bem? Bom, espero que tenham gostado, beijos!